Você já pensou que tem muita gente tentando usar a pandemia como uma oportunidade para fazer novas coisas? Então, a gente também tem uma super dica para você fazer uma nova coisa na pandemia: produção de ex-florestas. Bem-vindo ao novo episódio da Pandemia Nossa de Cada Dia. A gente também ficou pensando, tem tanta gente aproveitando, né, a pandemia como uma oportunidade para fazer novas coisas. Por que não aproveitar para fazer uma coisa altamente recomendada, inclusive pelo governo federal, a produção de florestas? Mas para começar, a gente vai fazer aqui quase um tutorial de como você constrói uma ex-floresta. Mas primeiro é preciso saber que não existe só um tipo de ex-floresta. Então, por exemplo, você quer construir uma ex-floresta, não precisa tirar todas as árvores. Claro que essa modalidade de tirar todas as árvores, também conhecida como terra arrasada, por exemplo, muito comum, daquelas fotos que a gente vê dos garimpos na Amazônia, não é a única forma de fazer ex-florestas. Você pode pensar numa maneira diferente. Por exemplo, tirar algumas árvores, como por exemplo os madeireiros tiram os ipês de uma área, que aí quando você tira o ipê, várias outras são derrubadas, exploradas. Aquilo também é uma produção de ex-floresta, porque a floresta não é só um conjunto de árvores. É claro que tem um montão de árvores, mas também tem os animais, tem, né, pensa insetos, mamíferos, várias espécies de planta, tem bactérias, tem fungos, tem vírus. Todas essas interações é que fazem a floresta. Então, fazer uma ex-floresta é, pode ser um pouco difícil, mas também não é tão difícil, porque você vai lá, tira uma meia dúzia de espécies, detona bastante aquele lugar, você já está num bom caminho para uma ex-floresta. Um outro jeito é botar fogo. Botar fogo ali nas imediações de uma floresta, não precisa ser nem na própria floresta, mas aquilo já transforma a dinâmica do ambiente e ajuda muito na produção de ex-florestas. Outra possibilidade é, por exemplo, você barrar um rio. Aquela mudança da vazão do rio também ajuda muito na produção de ex-florestas. Então é importante decidir que tipo de ex-floresta você está interessado em produzir. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente nesse processo de produção de ex-florestas. A segunda coisa que também é importante é que muitas florestas são habitadas por povos indígenas e por comunidades locais que insistem em defender essa floresta. Então, isso atrapalha a produção de ex-florestas. Para isso, também tem uma recomendação que é muito útil, ajuda muito, que é usar a lógica que o governo federal usa para tratar essa questão. Uma lógica conhecida como alucinação negativa. Funciona mais ou menos assim. Primeiro que o que você não quer ver, você não vê. Então, por exemplo, você não vê aquele pessoal lá defendendo a floresta, não vê, não existe, é muito tranquilo. E também, se eventualmente eles se posicionarem, você tem que ter clareza de que eles parecem que querem defender a floresta, mas na verdade eles não devem querer. O que eles querem mesmo é garimpar, o que eles querem é plantar monoculturas de soja, mudar para uma periferia de uma cidade para engrossar a quantidade de pobres que vivem nessa cidade. É isso que os guardiões da floresta querem. Não querem defender floresta. Então, na verdade, no fundo, você está até ajudando eles fazendo a sua ex-floresta. Então, isso é também importante. Agora, também a gente tem que falar sobre como é assim uma atividade que traz coisas benéficas, né, à produção de ex-florestas. Por exemplo, as pessoas que se dedicam a essa atividade geralmente ganham brindes. Por exemplo, hectares de terras griladas. É um super bom brinde. Autorização tácita para atividades legais. É um brinde muito comum também para os produtores de ex-florestas. E tem uma coisa que todo produtor de ex-floresta ganha sempre, que é uns graus centígrados no clima global. Sempre é um ganho extra, sempre um prazer. A outra coisa é que essa atividade também
dá um destaque, né, nas redes sociais. As pessoas geralmente que se dedicam a isso ganham elogios, são geralmente alçados à categoria de homens de bem. Uma coisa bastante positiva também para o cara que quer, então, se dedicar à atividade de produção de ex-florestas. Tem também um tipo de ex-floresta, para quem gosta de desafios mais radicais e tal, que é uma ex-floresta mais difícil, que é dentro de terra indígena. Essa ex-floresta precisa mais esforço, porque dentro das terras indígenas tem muitos guardiões, né, da floresta, aqueles que a gente já sabe que eles não querem guardar a floresta, eles estão loucos para fazer uma outra atividade. E também não existe aquele brinde de terras, hectares de terras griladas por enquanto, porque as terras são dos índios. Mas enfim, né, tem outros brindes e os graus centígrados no clima planetário estão garantidos. E também tem o prazer de transformar uma floresta numa ex-floresta. Olha, essa atividade anda tão em alta, ela está tão valorizada que, imagina, mesmo quando essa atividade confronta com atividades que parecem essenciais, como, por exemplo, a distribuição de energia elétrica, elas não param, elas são muito mais valorizadas. A produção de energia elétrica deixa para lá, né? Então, o que a gente quer mesmo fazer é ex-floresta. Outra coisa, por exemplo, que isso aconteceu no Pará, né? Quando tem aqueles garimpos embaixo das linhas de transmissão de Belo Monte, ninguém deu a menor bola. Porque o importante mesmo é a produção de ex-florestas. O outro caso é dentro da terra Yanomami. Tem lá um monte de gente matando os índios, né, transmitindo Covid-19, contaminando de mercúrio os rios, mas isso não tem a menor importância, porque o que é fundamental é a produção de ex-florestas. Então, é uma atividade que goza de enorme prestígio. E ela foi muito ajudada agora pela Covid-19, porque quando o produtor de ex-floresta leva a Covid-19 para o interior da Amazônia, junto com aqueles benefícios que o governo federal dá para a produção de ex-florestas, tipo desmonte dos órgãos ambientais, o descaso com a vida, com a ciência, e essa apologia que o governo federal faz continuamente pela produção da ex-floresta, então fica muito mais fácil essa produção, porque os guardiões da floresta estão ficando doentes, muitos estão morrendo, então a resistência à produção da ex-floresta está diminuindo. Então, na verdade, é uma atividade que vale a pena se dedicar, porque ela está em alta e dificilmente vai sair aí do cenário nos próximos tempos. E tem uma outra coisa que é muito importante. Quem sabe você tira sorte grande, é o prêmio maior da produção de ex-florestas. Como a gente sabe, existe uma relação entre a pandemia, porque essas doenças causadas cuja origem é animal, essas zoonoses, elas são fomentadas, promovidas, aceleradas pelo desmatamento. Então, quando você desmata, a possibilidade dessas doenças chegarem nos humanos aumenta muito. Então, para um produtor de ex-florestas, ele pode ter esse prêmio maior, que é conseguir catapultar uma nova zoonose à categoria de pandemia global.